Deus. Pegue na sua mão a sua Bíblia, irmãos. As crianças vão estar descendo já também para o cultinho. Glória a Deus. Pegue na sua mão a sua Bíblia. Abra comigo no livro do Gênesis, capítulo de número 12, versículo de número 2. Glória a Deus. Gênesis, capítulo de número 12, versículo de número 2. Quem achou diz amém. Quem não achou fala, estou procurando. Só uma pessoa achou? Só a Rosa? Quem achou diz amém. Glória a Deus, irmão. É muito bom que você participe do culto. A palavra do Senhor, ela diz assim: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Amém? Eu quero ler a parte A do versículo 2 que diz: farei de você um grande povo e o abençoarei. Feche os teus olhos. Peça agora para o Espírito Santo falar no seu coração. Eu não sei daquilo que você precisa e nem sei aquilo que te trouxe aqui nessa noite. Mas eu acredito que você superou grandes coisas para poder estar aqui e estar nos assistindo. Eu sei que muitas coisas têm tentado te tirar da presença de Deus. Mas Deus, Ele conhece o seu coração. E através da poderosa palavra dEle, Ele tem o poder para falar da mesma palavra, mas com corações diferentes nessa noite. Por isso, meu Deus e meu Pai, que nessa noite eu clamo ao Senhor. Fala conosco através da Tua palavra, Pai. O Senhor tem esse poder para vir de confronto com as nossas vidas e falar aquilo que a gente não quer ouvir, mas vir, Senhor, fazer a Tua vontade. Repreendemos desde já todo mal, ó Pai, e que no nome de Jesus, que nessa noite, através da Tua palavra, algo novo aconteça sobre nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar, tomar o seu assento, dando um glória a Deus bem forte aí, amém. Preste bem atenção, que você possa abrir bem o seu coração nessa noite. Nós estamos diante de uma grande oportunidade, de estarmos diante da presença de Deus, para que a gente possa sair daqui nessa noite, e através de uma palavra que você ouvir, Deus pode mudar todo o rumo da tua história. Olhe bem para mim aqui, eu não sei aquilo que às vezes tem colocado você numa situação que você não saiba daquilo que você vai fazer, às vezes aquilo, a decisão que você vai tomar sobre a tua vida, mas eu quero dizer desde já uma palavra de Deus sobre a tua vida. Deus está preparando grandes coisas para você, Deus está preparando para que realmente você possa entender aquilo que o Senhor tem como objetivo sobre a tua vida, e que você possa entender que através da palavra de Deus, se você colocar o seu coração, se você colocar a sua vida diante do altar do Senhor, nesta noite, eu creio que é noite de milagres, eu creio que é noite de transformação, e eu creio que é noite onde Deus fará maravilhas neste lugar, em nome de Jesus. Quem crê diz glória a Deus, dá um amém bem forte aí, aleluia, amém. Preste bem atenção à forma com que Deus Ele trata através das pessoas que Ele quer estabelecer algo. Às vezes nós esperamos e planejamos algo grande sobre a nossa vida. Às vezes o projeto que você faz lá no começo do ano, um projeto de vida, é que realmente algo novo, ou seja, algo transformador, como o pastor Valdir, ele bem disse aqui na abertura do culto, às vezes as pessoas elas buscam algo material, alguma conquista, mas aquilo que o Senhor Ele tem realmente para nós, é algo que pode superar os nossos pensamentos, aquilo que Deus possa superar, até mesmo aquilo que você planejou. Ei, dá um toque no irmão que está do teu lado aí, fala assim para ele: Deus tem coisas grandes para a tua vida. Amém? Seja profeta na vida dessa pessoa, libere coisas grandes. Preste bem atenção à forma quando Deus chama a Abraão. Deus Ele chega e Ele fala: farei de você um grande povo. Amém?
Ele diz, ele menciona, libera uma palavra sobre a vida de Arão. Eu farei de você um grande povo. Ou seja, tudo aquilo que Deus sonhou, tudo aquilo que Deus planeja para a sua vida, não é algo normal. Tudo aquilo que Deus escreveu sobre a tua vida, não é algo comparado com que as coisas que existem aqui na terra. Deus escreveu algo sobre a sua vida, e este algo que Ele escreveu é uma coisa muito grande. Pode um homem poder imaginar realmente aquilo que Deus tinha escrevido sobre Abraão? Quando Deus chama, convida Abraão: ei, sai da tua terra, sai da tua parentela, olhe para aquilo que realmente eu tenho para entregar para você. Veja realmente aquilo que eu estou preparando para você. Tentar imaginar aquilo que Deus Ele cria sobre as nossas vidas. Tentar imaginar aquilo que o Senhor Ele tem para você. Isso não vem realmente naquilo que você possa imaginar. Caiba realmente você ter a sensibilidade de ouvir o plano, o projeto que Deus tem sobre a tua vida, e você querer se enquadrar nesse plano. No último domingo nós ouvimos muito bem a forma em que Jacó ele luta para poder dar a sequência numa vida geracional, na bênção que começou sobre Abraão, sobre o seu pai Isaac, até chegar até ele. Mas aqui a gente vai ver que, quantos de nós já ouvimos que nós temos um chamado? Quem aqui já ouviu alguém falar para você, fala, você tem um chamado de Deus? Levante a sua mão. Qual que é a importância que nós damos quando nós entendemos o chamado que Deus tem para a nossa vida? Como que nós nos alegramos quando nós ouvimos que Deus tem um chamado sobre a nossa vida? Falando da importância do chamado, qual é a preocupação através do chamado que Deus entregou sobre a nossa vida? Sabe uma das coisas que às vezes acaba conflitando sobre nós? É quando a gente fala assim, ó, Deus tem um chamado para você. Aí você começa a imaginar naquilo que você se enquadra para fazer. Ah, Deus tem um chamado para mim? Qual que é o meu chamado ministerial? Às vezes você olha e você começa a procurar o chamado ministerial seu dentro da igreja, e você olha e você fala assim, eu acho que o diaconato não é para mim. O diaconato trabalha muito. O diaconato ele chega mais cedo na igreja para preparar todo o tempo, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho muitos compromissos, eu sou uma pessoa que tenho muitos afazeres, eu não vou conseguir chegar no horário, eu sempre chego em cima do culto, no horário do culto, ou até mesmo atrasado. Eu acho que o diaconato não é para mim. Algumas pessoas chegam e falam assim, eu gostaria de fazer parte do ministério do louvor, mas eu não canto bem. Mas é legal, né? Em cima do altar, a gente em cima do púlpito. Então a gente acaba procurando qual que é o ministério que realmente ele vai fazer da nossa vida algo daquilo que a gente quer. Primeiro de tudo, o ministério ele vem acompanhado de uma palavra chamada renúncia. Renúncia é a gente deixar de fazer aquilo que a gente quer e responder um chamado de Deus. É realmente a gente entender aquilo que Deus está nos chamando, e sem saber o propósito, sem saber a grandeza desse chamado que Ele nos tem. Às vezes a gente se preocupa para a gente ganhar o mundo inteiro, para a gente ganhar várias pessoas, para nós enchermos a igreja, ocupar os lugares que está vazio, onde a palavra de Deus fala que se nós ganharmos uma alma, ou seja, a preocupação que nós temos é realmente, nós estamos nos dedicando a deixar a nossa vida no altar de Deus, e entregar totalmente a Ele da maneira que Ele quer. Quando nós entendemos o projeto de Deus, quando nós entendemos realmente aquilo que Deus Ele quer para você, e a partir da paixão que é gerada dentro do teu coração, a maneira com que você começa a se entregar para Deus, a maneira com que você consegue realmente a estar disponível para o Senhor, as grandes coisas elas começam nas pequenas coisas. Você pode dar um glória a Deus por isso? Às vezes o que te trouxe aqui nessa noite não traz para você uma força que você consiga dar um glória a Deus. Às vezes as coisas com que você está superando lá fora no mundo faz com que você esteja entrando às vezes aqui dentro da igreja com um pensamento de desânimo, com um pensamento de fracasso. Mas preste bem atenção, aquilo que o Senhor Ele tem para você não é algo pequeno. Aquilo que Deus tem para você é algo grande, não somente grande, mas muito grande, porque aquilo que Deus tem para nós foi preparado primeiro nas mãos dEle.
tudo aquilo que Deus faz é muito grande. A pessoa mais sábia desse mundo, a pessoa mais poderosa desse mundo, a pessoa mais inteligente desse mundo, um ser humano que você tenha ele como referência em todos esses perfis, teve o poder de criar o sol e a terra? Teve o poder de criar a terra, criar os animais? Teve o poder de fazer isso? Esse Deus que te chamou para esse exercício da sua vida, Ele tem o poder de fazer grandes coisas. E eu escrevi aqui quando Ele fala: eu farei de você um grande povo, uma grande nação. O que é um grande povo? O que é povo? O povo é conjunto de pessoas que falam a mesma língua, têm costumes e interesses semelhantes, histórias e tradições comuns. Preste atenção, povo é um conjunto de pessoas que falam a mesma língua, tem costumes e interesses semelhantes, história e tradições comuns. Quando Deus chama para um grande povo, o primeiro papel que Deus tem, a missão que Deus tem para Abraão, a passar para esse povo, é realmente que eles tenham o mesmo interesse, que eles tenham a mesma visão, que eles tenham ali os desejos deles que sejam incomuns. E qual que é o propósito de Deus levantar uma pessoa? É realmente para levar com que pessoas tenham o mesmo pensamento de salvação, tenham o mesmo pensamento de quem realmente Deus Ele é, de ter realmente Deus sabendo aquilo que nós estamos acreditando e que nada pode nos abalar. Ou seja, coisas grandes que Deus coloca sobre a nossa vida, situações que Deus coloca sobre nós, cabe a cada um de nós não nos espelharmos e até mesmo nos assustarmos com coisas que Satanás faz, que são coisas pequenas. Pastor, o senhor não sabe o problema que eu estou passando. Perto do Deus que a gente crê, são coisas pequenas que Satanás está colocando sobre a tua vida. As dificuldades que você tem passado, as lutas que você tem enfrentado, que realmente você possa entender que o seu Deus, e quando você compara o seu Deus aos problemas que você sente, você pode ver que as coisas que você tem são coisas pequenas. Quem está ouvindo essa palavra, quem está entendendo, diz amém. Nós precisamos entender que a nossa luta, eu estou com essa palavra no meu coração há uma semana. A nossa luta, ela não é contra carne e sangue, mas a nossa luta é contra principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. Ou seja, nós realmente entendemos com que aquilo que vem contra as nossas vidas são coisas pequenas. Se nós tivermos um caminho de obediência, vivemos um caminho de obediência, se dessas coisas que vêm contra nós, traz para nós dores, traz para nós sofrimento, eu quero dizer para você nessa noite, que quando nós colocamos diante da presença de Deus, que quando nós colocarmos através de oração, que quando nós estivermos na presença dEle, falar: Senhor, essas coisas elas estão me incomodando. E vou trazer um exemplo para você. O que é mais dolorido? Uma grande rocha no seu caminho, uma pequena pedra dentro do seu sapato? O que dói mais? A rocha vai fazer você parar. Pode trazer algum tipo de preocupação ou paralisação daquilo que você está fazendo. Mas se você tiver uma pedrinha, e por menor que seja, dentro do seu sapato, imagine que você está numa caminhada e essa pedra você não consegue tirar. Quem já andou aí com pedra no sapato diz amém. Traz dor ou não traz? Só que o que traz o foco para você naquela dor que você está sentindo nesse momento? Aquela pedrinha. E às vezes essa pedrinha simplesmente é o momento de você realmente parar, tirar o seu sapato, bater lá a parte de trás do sapato, e a hora que você vê, você fala: não acredito que é uma pedrinha desse tamanho que estava dando uma grande dor para mim. Não é? Agora deixa eu falar para você. O Deus que nós servimos é esse Deus que Ele nos dá a capacidade e a autoridade para que no momento que a gente quiser, a gente para, tira o sapato e tira a pedra que está nos incomodando. Eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a tua vida nessa noite, que você possa ter essa autoridade de Deus sobre a tua vida e esse discernimento, que tudo aquilo que venha contra você, que tudo aquilo que venha contra a tua vida, através da autoridade que vem do céu sobre a tua vida, você possa parar e você possa dar um basta nessa dor que está te tirando o teu sono.
Às vezes são dores que estão te trazendo preocupações, que tem feito com que você pare. Às vezes tem situações que você esteja vivendo, que não está deixando você pensar. Ei, eu quero diante de Deus falar algo bom para você. Deus tem algo grande para a tua vida. Aquilo que Ele planeja para mim, aquilo que Ele planeja para você, não é algo pequeno, não é algo supérfluo. Deus tem uma coisa muito grande para entregar para você. Por isso que você possa se enquadrar dentro do propósito de Deus para viver esse algo grande. Imagine se Abraão ele falasse assim: espera um pouco. Eu tenho limitações para viver as coisas grandes que Deus tem preparado para mim. A gente se vê assim, sim ou não? Às vezes quando Deus nos chama para algo, e a gente fala, isso não é para mim. Quais foram as promessas, não que homens entregaram para você, que caiu no esquecimento, mas ao longo da sua vida, palavras que veio do céu sobre você, e às vezes você ficou esperando que algo acontecesse, mas algo ainda não aconteceu, mas essa palavra ainda está com você. Ei, acredita, persista, ande num caminho de obediência de Deus, e acredite que no momento em que Deus precisar, com todo temor, a palavra de Deus, para que você entre em ação, você esteja pronto para falar para Ele: eis-me aqui, Senhor. Abraão, 75 anos de idade. O que pensar de uma pessoa numa idade como esta? Às vezes a pessoa ela está completando aí um pouco mais de 50 anos, 60, ela fala assim: eu já vivi o que tinha que viver. Estive conversando com uma pessoa hoje, e essa pessoa ela está com 55 anos de idade. E simplesmente a empresa chamou ele, Ronaldo, chamou ela no canto e falou assim: ó, nós vamos ter que desligar você do quadro de funcionários, porque a sua idade já não está mais acompanhando o trabalho. A sociedade acaba julgando e apontando as pessoas aquilo que elas não conseguem produzir. Nós vimos o pastor Rosivaldo Alves pregando aqui que ele veio embora do Japão quando ele completou 40 anos, porque depois dos 40 anos no Japão, você não consegue arrumar serviço, emprego facilmente. Eles acreditam que uma pessoa depois dos 40 anos no Japão não consegue produzir realmente daquilo que precisa ser produzido. O que esperar de Abraão numa idade como essa? Quantas pessoas elas deixam de fazer situações e falam assim: isso não é mais para mim. Quantas vezes nós já ouvimos pessoas falando: deixa isso para esses meninos agora, eles estão começando agora, estão vindo com mais vigor, deixa isso para eles. Agora, quando nós entendemos realmente o projeto, o plano que Deus ele tem sobre a nossa vida, aquilo que Deus realmente Ele já planejou e projetou para você, mas ainda não se cumpriu. Ei, nós estamos falando de um Deus que não mente, nós estamos falando de um Deus que é fiel através da tua palavra. Realmente nós entendemos o poder que há na palavra de Deus, e você está pronto para que a qualquer momento a palavra dele se cumpra sobre a tua vida. É isso que está acontecendo com Abraão. Primeiro Deus fala, chama ele. Quando você vê através do versículo de número 1, então disse o Senhor a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes, a casa de seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande... Primeiro, quando Deus libera essa palavra, Deus vê através da vida de Abraão, disponível para fazer aquilo que Deus pedir para ele fazer. Quantas vezes Deus pede para nós fazermos algo, e às vezes a preguiça, o cansaço, os outros compromissos nos separa do chamado de Deus. Quantas vezes nós entendemos que realmente nós precisamos dedicar mais à palavra de Deus, os ensinos do Senhor, nós precisamos nos mergulhar mais através do conhecimento da palavra, mas os compromissos às vezes não nos deixam realmente a mergulhar numa vida onde Deus quer que nós nos mergulhamos. Quantas situações já aconteceram que nós escolhemos estar em outros lugares do que na presença de Deus? Ei, estou falando na presença de Deus, não é nem na casa de Deus. O
O que Deus nos convida nessa noite é para que realmente nós possamos entender o processo de viver uma vida com Ele, de realmente ter uma intimidade, e realmente nós podemos viver aquilo que Ele realmente preparou para nós. Quais são as experiências diárias que eu tenho vivido com Deus? Quais são as buscas que através da minha vida, que eu tenho realmente dedicado e investido para que Deus realmente possa falar comigo? Qual que é a dedicação que eu tenho através do conhecimento, do estudo, da busca da palavra de Deus? A correria, os compromissos que a gente tem no dia a dia. Realmente são criados esses compromissos para nos separar, nós não temos tempo para ler sequer um versículo da palavra de Deus. Uma das coisas que realmente eu tenho vivido e tenho perguntado para as pessoas: qual que é a palavra que Deus liberou no seu coração hoje? Em uma das aulas da escola de profetas, eu peguei os alunos e falei assim: fala para mim o versículo. Eu não posso falar, né, o que acontece na escola de profetas, mas isso aqui eu vou falar. Fala para mim qual que é o versículo seu do dia, a palavra de Deus do seu dia hoje. Qual que é o versículo que realmente Deus tem falado no seu coração? Qual que é a palavra de Deus que você saiu de manhã, quando você acordou e você foi para o seu trabalho, e aquela palavra começou a pegar fogo no seu coração, para que pudesse realmente trazer forças para você? Quando nós entendemos aquilo que Deus tem de coisas grandes para a nossa vida, ei, Deus não vai colocar algo grande para alguém que possa absorver tão pouco. É forte essa frase. Deus não vai entregar algo tão grande para quem está absorvendo tão pouco. E quando nós tentamos entender a dimensão desse Deus, aquele que para Ele 1000 dias Ele pode se fazer em um dia se tornar em 1000 dias, nós podemos entender que através dessa grandeza daquilo que Deus está querendo entregar para você, e naquilo que foi planejado para que você possa viver, preste bem atenção, pode se começar em algo tão pequeno, que às vezes para você é algo que está se tornando tão grande. Às vezes você começar entregando a sua vida a Deus através de uma leitura da palavra de Deus, ou você quando está tomando seu café da manhã, está levantando e você falar para Ele: obrigado Senhor por mais um dia, obrigado Senhor pelo fôlego de vida, obrigado Senhor por o Senhor ter me dado um sono reparador durante a madrugada, obrigado Senhor. Você está alimentando algo tão grande que você não imagina. O que Abraão mostra aqui, através desse chamado de Deus sobre essa história, Deus o chama, Deus escolhe, e Deus coloca sobre a vida dele um grande projeto, uma grande coisa. Porque Abraão tem relacionamento e intimidade com Deus. Ei, intimidade ela não serve naquilo que você mostra para os outros. Intimidade é aquilo que você guarda para você. Intimidade é aquilo que você busca realmente ter uma experiência você e Deus. E quando você começa a viver essas intimidades, esse algo sobrenatural de Deus sobre a tua vida, você começa então a viver os planos de Deus. Porque não importa se aquilo que você está buscando a viver, mas só de você viver com aquele que preparou para você já é o suficiente. Deus é poderoso para entregar algo poderoso para você. Ele continua dizendo: farei de você um grande povo, e não apenas um povo. E quando a gente começa a entender a forma com que Deus ele trata das grandezas dele, ele fala que se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de quê? Do quê? Você sabe de cor esse versículo. Se você tiver fé do tamanho do quê? É tão pequena a fé que nós precisamos entregar a Jesus. Mas ele coloca através do poder que está sobre a palavra dele. E ele fala: você poderá mexer esse monte de lá para cá. Oh, aleluia. É nós entregarmos o tão pouco ao Senhor Jesus. Porque Ele sabe das suas limitações, Ele sabe da minha limitação. Mas quando nós entregamos algo verdadeiro para Ele, Ele faz grandes coisas a seu favor. Às vezes a fé que você tem, a crença que você tem, e que você realmente acredita e coloca diante da presença dEle,
é o que faz você ser curado do câncer. Às vezes aquilo que é diagnosticado contra a tua vida, que às vezes tira o teu chão, acaba o teu mundo que é tão grande, mas a fé que você tem, que é do tamanho de um grão de mostarda, vem a palavra dele, e o diagnóstico dele fala: o mundo pode falar coisas adversas a seu respeito, mas eu bem sei os pensamentos que você tem, eu sei realmente quem você é, quando você me busca lá na sua casa, quando você realmente dá um glória a Deus, que não sai apenas da sua boca, mas quando sai do seu coração, ao ponto dos anciões que estão na sala do trono se prostrarem diante de mim e lançarem as suas coroas. Falam glória a Deus por isso. Aleluia! É a grandeza que nós representamos e mexemos com Deus. Como que realmente nós temos mexido e chamado a atenção do Senhor? Como Abraão chamou a atenção de Deus ao ponto dele falar assim: larga tudo daquilo que você está realmente acomodado, daquilo que você está acostumado, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para o lugar de onde eu te mostrarei. Eu farei de você uma grande nação, eu farei com que você seja abençoado em tudo que você fizer. Chamar a atenção de Deus é realmente nós entendemos que Ele tem planos maiores daquilo que a gente tem. E entender que fazer a vontade dEle é a vontade dEle, não a sua. Aleluia. Hoje eu não quero, não existe no meu vocabulário. Hoje eu não posso, não existe no meu vocabulário. Quando realmente a gente possa entender aquilo que viver diante dos planos de Deus é aquilo que Ele vai nos capacitando a fazer, e quando a gente olha e percebe, fala: como que eu fiz isso? São situações que através da paixão de Deus, que quando a gente segue, a gente deixa de fazer as coisas do mundo e fala: mas espera um pouco, quando eu era do mundo, eu não conseguia fazer isso, como que agora eu fiz? Deus vai te capacitar. Deus vai colocar passos nos seus pés para que você possa andar de uma forma em que realmente Ele vai fazer aquilo que Ele quer. Salmo capítulo 111, versículo de número 2, ele diz: grandes são as tuas obras. Olha só. Grandes são as obras do Senhor, e nelas meditam todos o que as apreciam. A obra de Deus é uma obra normal? Se nós falarmos de obra de edificações, tem pessoas que são acostumadas com obras comuns, mas tem as pessoas que elas são mais agressivas, que apreciam as grandes obras. O que dizer realmente dos arquitetos e engenheiros quando eles construíram Dubai? Eles tiveram a mesma oportunidade de construir uma cidade comum, normal, e de construir uma cidade que hoje se destaca. Deus, Ele poderia construir algo sobre a sua vida que fosse algo normal e comum. E não estou dizendo que as coisas de Deus não é normal e comum. Eu estou dizendo que aquilo que Ele preparou para nós são grandes obras. E tudo aquilo que Ele nos convidou a fazer parte dessas grandes obras. Olha o privilégio que você tem. Você que está nos assistindo aí na sua casa, perceba através dessa palavra o privilégio que você tem de ser escolhido, não para fazer uma obra comum, mas para que realmente aquele que te escolheu, Ele te escolheu para fazer uma grande obra. Os Salmos de número 92, versículo 5 diz: como são grandes, Senhor, as tuas obras, os teus pensamentos são profundos, os teus propósitos. Aleluia. Nada superficial, ou seja, profundo, propósito que Deus Ele faz com que não seja nada como se fosse comparado a uma raiz de uma boboreira, mas sim através de uma raiz de um carvalho que são profundo, que pode vir os ventos e a tempestade e nada vos abala. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que está nos assistindo nessa noite, você que está aqui na igreja, que Satanás ele vai querer colocar uma pedra no sapato para querer te tirar a paz. É só tirar a pedra do sapato.
Deus te dá autoridade nessa noite para que realmente você possa parar, tirar a pedra do sapato e seguir no propósito de coisas grandes que Deus tem para você. Que através dessa palavra você possa entender aquilo que está escrito em Apocalipse capítulo 15, versículo 3 e 4, que a palavra de Deus, ela diz, um hino muito antigo que diz: grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Olha lá. É um louvor que tem há muito tempo, mas que está escrito há mais tempo ainda em Apocalipse capítulo 3. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Aí a gente cantava: ó Rei das Nações. Que você possa entender as grandes coisas que Deus tem sobre a tua vida. Que você possa realmente entender que o propósito e o chamado que Deus tem sobre a tua vida são coisas que às vezes não cabem dentro do seu pensamento. E às vezes você possa estar pensando agora: pastor, mas o problema que apareceu sobre a minha vida é algo muito grande. Então apresenta para esse seu problema o Deus que você serve. Como o pastor Valdir disse no começo desse culto, e você pode ver que é o Espírito Santo trazendo a mesma mensagem para a igreja. Apresente os seus problemas ao Senhor e veja que grandes coisas Ele fará ao seu favor. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus? Pastor, foi rápido a palavra hoje. É aquilo que o Espírito Santo quer tratar no nosso coração. É aquilo que realmente você precisa pegar para que você possa entender que Deus tem coisas grandes ao seu favor. Então eu gostaria que você nesse momento fechasse os teus olhos. E diante de tudo isso que foi pregado, tudo isso que foi falado nessa noite, você pudesse entender quais são as coisas que têm tirado o seu sono. Quais são as situações que você tem vivido, que tem colocado sobre você preocupações. Às vezes aquilo que você está vivendo, situações com que você está passando, tem te deixado preocupado. Ei, deixa eu liberar uma palavra sobre a tua vida nessa noite. Deus está cuidando de você. Basta apenas você entregar a sua vida ao Senhor. Entrega o seu coração verdadeiramente diante da presença de Deus. E que você possa realmente viver grandes coisas que Ele já preparou para você. Se você pode, coloque a mão no seu coração. Eu gostaria de fazer uma oração para você nessa noite. E gostaria também que através dessa oração você pudesse falar com Deus. Apresenta para Ele esse seu problema. Apresenta para Ele essa pedra que está no seu sapato. Apresenta para Ele as situações que têm tirado a sua paciência, têm te deixado preocupado. Fala assim, começa a falar, comece a orar agora para Ele. Fala: Senhor, isso tem me deixado preocupado. Senhor, às vezes situações que estão acontecendo contra a minha vida não têm dado certo. Vai apresentando agora para Ele, vai falando, abre a sua boca. É importante que você abra a boca agora e fale para Ele. Fala: Senhor, entra agora, Senhor, entra agora com a sua palavra sobre a minha vida, Pai. Entra agora com a tua providência sobre a minha vida, Senhor. Diante desse problema que eu vivo, eu sei que eu estou entregando para um grande Deus. Eu sei que aquilo que eu estou enfrentando, Senhor, pode ser gigante para mim, mas eu apresento ele para o Senhor, que é maior do que todas as coisas. Comece agora a orar. Ora então, apresenta algo na sua família. Ora então agora, apresenta agora esse problema da sua família para esse